Paz e graça do Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe seu ministério. Estamos aqui mais uma vez com a sua pessoa para tratar um tema bastante sugestivo para os dias atuais, um tema importante para nós. Nós vamos trabalhar aqui, falando aqui sobre conceitos, direitos trabalhistas, falando aqui sobre a sua importância, sua conquista histórica em relação aqui ao trabalho. Quero aqui ler com você, segundo o que foi registrado aqui pelo sábio, filósofo, terceiro rei de Israel, Salomão. Ele deixa aqui um registro escrito aqui em um dos seus livros, chamado Eclesiastes, e ali está uma expressão para nós aqui que fala o seguinte: que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Então, qual é a vantagem naquilo em que a pessoa trabalha? Qual é a vantagem? Qual é o propósito? Qual que é a causa específica que a pessoa trabalha? Por quê e para quê? Qual que é a finalidade disto? Então aqui o sábio Salomão, este rei, fala que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha, conforme a sua atividade laboral, conforme a sua profissão. Então, conforme esse desenvolvimento em que este tem dentro aí do seu trabalho. Por quê? Porque até então, quando nós olhamos para o trabalho, nós pensamos o seguinte: o trabalho como uma atividade laboral, atividade, também o trabalho tem a sua atividade mental, intelectual. Ela tem aí um propósito de dignificar o ser humano. Mas também entendemos que dentro daquilo que Deus propôs para o homem, através do suor do seu rosto, este adquirirás o seu alimento, o seu sustento, o pão cotidiano, o pão de cada dia. Então existe sim um propósito para o homem naquilo em que este faz. Olhando para aqui a história, nós vamos trabalhar também aqui um pouco aqui dentro da gestão, dentro da teologia, alguns pontos que nós vamos trabalhar. E nós temos aqui o seguinte, falando aqui sobre o dia do trabalhador. Não é o dia do trabalho, porque se você pensar sobre o dia do trabalho, você tem atividade trabalhista que são dia após dia. Logicamente, trabalhos diferenciados, mas no tocante do dia a dia, tem o dia do trabalho, que é um dia específico que você possa ali ter ali aquela atividade, seja ela artística, seja ela religiosa, espiritual, ministerial, seja ela esse trabalho profissional como lucrativo. Mas tem os dias específicos para o dia do trabalho. Mas em se tratando do trabalhador,
Aí nós temos um dia que é o 1º de maio, que é o dia do trabalhador, não o dia do trabalho. E este dia está relacionado ao ano de 1886, que teve ali uma greve, né? Este evento que foi uma greve que aconteceu, este acontecimento ali histórico, na cidade norte-americana de Chicago, onde os objetivos era conquistar, dentro da jornada de trabalho, uma redução de 17 horas para 8 horas diárias. E teve um marco também histórico neste dia, porque reuniu de todo o país trabalhadores que totalizaram ali 340 mil pessoas. Então foi um marco histórico. E eu quero aqui também trabalhar com a sua pessoa aqui, dentro deste livro, Direitos dos Trabalhadores. Nós vamos trabalhar com este livro aqui. Então vamos falar alguma coisa aqui dentro dos direitos dos trabalhadores. Vamos lá? Olhando aqui, o seguinte: quando você pensa na questão do trabalho, a revolução, você vai pensar revolução industrial. É interessante aqui que fala o seguinte: até o advento da revolução industrial não existiam direitos trabalhistas como são concebidos hoje, como hoje as pessoas aí detêm esses direitos. Por longos períodos, em muitos lugares, predominaram regimes de escravidão ou servidão, como nós entendemos ali pela história, né? 13 de maio de 1888, abolição da escravatura. O Brasil foi um dos últimos países a estabelecer esta lei áurea, essa lei que permitia que o escravo tivesse a sua liberdade, que o trabalho deixasse de ser um trabalho escravagista. Então, veja bem, depois aí do advento aí da Revolução Industrial. Então, nesse caso, nós temos aqui também os empregados rurais, que ofereciam seus serviços em troca de moradia, alimentação e proteção. Então nós temos aqui este ponto aqui que acontecia. Muitos trabalhadores, eles não recebiam, o salário que eles recebiam estava relacionado à própria moradia, um local para morar, para se abrigar ali dos climas. Além disso, o alimento, né, que não viesse faltar para eles ali o alimento, né, o que comer, o que beber, tanto para este quanto para a sua família. Nós percebemos isso quando está ali no livro de Gênesis, fala ali de Jacó, né, Israel, até então ainda Jacó, e quando ele vai estar ali na casa de seu sogro e tio Labão, está trabalhando por este ali cerca de 20 anos, ele vai trabalhar. Então o que acontece? Ali ele está trabalhando pelas esposas, pela sua família. Foram 14 anos que ele trabalhou, se dedicando ali principalmente por Raquel. 6 anos trabalhando em função das ovelhas do seu sogro. Ele não tirava nada da ovelha para si, não usufruía de nada, nem da lã, nem da carne, nada, mas produzindo somente para o sogro. E também nós vemos que 6 vezes, né, durante ali 10 vezes, ou melhor, 10 vezes o salário deste foi mudado.
Então, seu sogro mudou, neste período, 10 vezes o salário, quer dizer, um salário que não tinha ali uma permanência, que nós vemos assim, definido, né? Um salário definido ainda não tinha ali para Jacó. Isso aconteceu muito com ele. Logicamente, um ponto que é muito interessante é a proteção, a segurança. Então, o que as pessoas buscam no trabalho é isto, uma segurança. Com a primeira Revolução Industrial na Inglaterra, nós temos aqui o século XVIII, o trabalho assalariado passou a predominar nas relações trabalhistas. Os direitos, no entanto, eram insignificantes ou inexistiam em determinados locais. Então, tinha ainda alguns locais que não eram um acesso livre. Os salários eram muito baixos e as jornadas diárias de trabalho chegavam a ultrapassar 14 horas, como nós já tínhamos mencionado, que houve ali em Chicago. Chegava a trabalhar até 17 horas. E havia dentro do trabalho ali uma exploração de mulheres e crianças. Já ali na época ali das indústrias, né, o início da Revolução Industrial, da ascensão da Revolução Industrial. Veja bem que é um dos pontos que levou aqui as mulheres a buscar também um dos seus direitos trabalhistas. A gente sabe que hoje as mulheres aí têm o seu papel, o seu trabalho, a sua função. Então elas têm a sua profissão, mas foi uma conquista que veio também paulatinamente, a partir ali de 1930. Então a gente sabe que houve ali essa conquista das mulheres em relação ao trabalho. E logicamente também nós percebemos que tinha ali essa exploração trabalhista, no caso aqui o trabalho infantil, que as crianças ajudavam, auxiliavam os mais velhos, né, os adultos, por assim dizer, a estar ali na limpeza das máquinas, que eram os lugares de difícil acesso para os adultos. Então as crianças ajudavam a ter essa condição, eles tinham esse acesso pelo porte, pelo tamanho, de ajudar ali a fazer essas limpezas nas máquinas. Então nós vemos aí que tem muito dessa questão. Um ponto muito interessante é quando surgiu até então o início aí da escola bíblica dominical, já que você não sabe, quando você vai buscar entender como é que surgiu, você vai ver lá o Robert Laker, né, que ali na Inglaterra, esse jornalista, ele querendo fazer uma matéria sobre a situação precária que estava ali dos encarcerados. Este fica incomodado com o barulho das crianças no final de semana, porque até então, de segunda a sábado, as crianças estavam com os pais. As crianças nem sequer estudavam, mas estavam de segunda a sábado com os pais nas fábricas, nas indústrias, no trabalho. E este propôs ali começar a instruir essas crianças, ter essa ocupação, principalmente ali no primeiro dia da semana, até então conhecido como domingo, no calendário de hoje. Um ponto interessante aqui é que os operários eram agrupados em grandes fábricas sob condições insalubres. Então, é um episódio que aconteceu ali em 1880, nesse período, um dos dias que ocorreu aí os direitos das mulheres em relação ao trabalho, até que houve ali o momento que muitas mulheres foram ali queimadas, né? Morreu ali sufocadas. Por quê? Porque os trabalhadores entravam ali na fábrica e os portões eram fechados, mas as condições eram insalubres.
e também tinha esse problema de segurança que ocorria ali, porque, na verdade, principalmente numa fábrica têxtil, então tinha um grande problema, que se pegasse fogo, todo mundo ali poderia acabar porque morrendo. Foi o que aconteceu ali com muitas mulheres ali morreram numa fábrica têxtil em Nova York. Então houve esse problema que se agravou neste local. Interessante, nós vemos aqui que o primeiro movimento significativo organizado pelos operários por melhores condições de trabalho surgiu na Inglaterra, ainda no começo do século XVIII. Defendia a destruição das máquinas, consideradas responsáveis pelo desemprego e pela miséria. Então, olha como que era que eles pensavam. As máquinas tirou a oportunidade de trabalho. Anos mais tarde, na Inglaterra, autorizou-se a formação de associações operárias que se tornaram os primeiros sindicatos. Aqui nós vemos no século XVIII. Foi quando surgiram as greves trabalhistas, principalmente na indústria têxtil. As primeiras leis trabalhistas que nós observamos aqui foram criadas por volta de 1840, na Inglaterra e França, sendo adotadas posteriormente por países europeus como Áustria e Suíça. Essas normas tinham como objetivo limitar a jornada de trabalho no máximo 10 horas. No Brasil, então, nós temos aqui as primeiras leis relativas ao trabalho surgiram no fim do século XIX, por volta de 1890. Veja bem, depois aqui da abolição aqui da escravatura, depois da Lei Áurea e depois também da proclamação aqui da República, que é 1889, né? Foi em outubro de 1889. A primeira Constituição Federal Brasileira a conter normas do direito trabalhista foi a de 1934, durante o Estado Novo de Getúlio Vargas, que criou a Justiça do Trabalho. Então foi neste momento aqui que houve essa criação deste ministério. Na Constituição de 1934 proibiu-se o trabalho infantil e institui-se um salário mínimo que fosse capaz de suprir as necessidades básicas. Foram decretadas a obrigatoriedade do repouso semanal, que até então tinha, das férias remuneradas, das assistências médicas e odontológicas e a indenização para trabalhadores demitidos sem justa causa. Pelo visto, acontecia muito. Além da permissão para a criação de sindicatos, que viesse aí lutar pelos direitos dos trabalhadores. 9 anos mais tarde, quer dizer que em 1943, que é em relação aqui a 1934, depois de ter criado aqui este Ministério da Justiça do Trabalho, as leis relativas ao trabalho foram sistematizadas na consolidação das leis do trabalho. Então, hoje nós temos então a CLT, onde aí estabelece as normas, diretrizes, as leis que devem ser respeitadas em relação aos trabalhadores. Embora todas as constituições federais brasileiras após 1934, que são estas, a de 37, 46, 67 e 88, sendo esta última que nós temos aqui, contemplasse normas de direito do trabalho, todas elas tinham normas. A de 1988, por exemplo, está em vigor atualmente, é considerada a mais abrangente, que ela vai estender mais as áreas que está relacionada aí à vida do trabalhador, pois garante aos trabalhadores a redução da jornada semanal de trabalho para 44 horas,
adicional de hora extras, acréscimo de 1/3 da remuneração nas férias, estabilidade de emprego a gestantes, proibição da redução de salários, exceto se houver negociação coletiva, entre outros direitos. Desde então houve novas conquistas com a licença maternidade, que em setembro de 2008 passou de 120 para 180 dias nas empresas públicas, sabendo que as privadas não chegam a 180 dias. Há um trabalho, estão tentando chegar a isso, né? Mas muitas empresas concedem apenas aí os 4 meses, 120 dias para gestante. Das empresas privadas, então temos aí o acréscimo de 60 dias na licença ainda, é facultativo. Veja bem, é facultativo. Se quiser conceder, concede. Se não quiser, fica aí nos 4 meses. Então, mas em agosto de 2010, o Senado Federal aprovou a proposta de 180 dias para iniciativa privada. Então, que você percebe aí que houve aí algumas alterações, algumas mudanças significativas que nós vemos aqui dentro desta importância. Certo? Então, é importante nós vemos aí a questão do trabalhador. É interessante, por exemplo, quando você olha para a palavra de Deus, e você olha para Israel, por exemplo, eu posso até adiantar para você que por mais que você aprendeu na história que os escravos do Egito são os próprios Israel, né, os hebreus, os israelitas, os judeus, na realidade, quando você vai para o princípio, né, o livro de Bereshit, ali o livro de Gênesis, e lá no partido do 47, né, o capítulo 47 ali, nós vamos ver ali que quem vai comprar alimentos são os egípcios de José, que vai vender ali os animais para obter alimentos, são os egípcios, que vão vender as terras e até mesmo seus corpos para serem servos de Faraó, são os egípcios. Por quê? Porque José, como hebreu, como israelita, ele e a sua família, a casa de seu pai, estavam na terra de Gósen, uma das melhores terras, e logicamente era uma das terras também de sacerdotes. Tanto os sacerdotes quanto Israel não padeceram fome e não venderam-se. Mas com a morte de José, nós vamos ver que vai surgir um novo faraó, que não é da dinastia dos Íxodos, não são monoteístas mais. E aí o que acontece? Vão ali, sabendo que Israel está crescendo grandemente, vai usar de astúcia e vai estabelecer trabalhos forçados sobre Israel. Vai colocar ali pessoas que vão ali sendo ali opressores sobre Israel. Então vão colocar ali homens carrascos para monitorar o trabalho de Israel no Egito. E quando Israel ele sai do Egito, porque até então Moisés não é enviado ao Egito para libertar os filhos de Israel, ele é enviado a Faraó para que este liberte os filhos de Israel do Egito.